Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho de novo, né? Do nosso livrinho, O Poder Cósmico da Mente, capítulo 3. Hoje a gente vai falar da lei da cura. E vamos lá. Então, aí tem de novo, não vou repetir tudo de novo para vocês, está nos outros vídeos, né? O autor, algumas coisas assim, mas o motivo, de novo, é sempre bom lembrar por que a gente escolheu este livrinho. Porque a gente se desconecta do nosso espírito, e ele ensina 15 leis, 15 formas da gente nos conectar novamente com o nosso espírito, que está diretamente ligado a Deus. Então, vamos lá, hoje a gente vai para a terceira lei, que é a lei de cura, né? Na sequência do livrinho, a gente está fazendo a sequência do livrinho. Então, tá aí, são 15 leis, e essas leis vão se aprofundando. A primeira é a mais externa, depois a segunda já se volta mais para o nosso interno, e aí ele vai aprofundando. Lembrando aí, então, a primeira lei foi o contato com a mente divina, que era a prece, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a segunda lei foi a fé, que é o capítulo 19, também do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. E a terceira lei é a lei de cura, que está no capítulo 6. Tem um outro capítulo que fala de cura também, mas a cura no sentido de cura geral, física, emocional, mental, a gente tem no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, que é o Cristo que vem nos consolar e nos curar. Por isso que é o capítulo 6 e a lei de cura. Muito bem, vamos lá. A proposta do livro está nos outros vídeos também. Então, estão todas aí para vocês. Mas tem uma em especial que eu queria chamar a atenção hoje, que é a explicação, né, das técnicas, dos processos de usar a mente, de como conectar com essa mente divina, que pode ser chamada de mente criadora, mente cósmica, centelha divina, subconsciente e presença curadora. Aí entra um novo nome, presença curadora. Só de curiosidade para vocês, eu estava assistindo uma palestra esses dias de uma filósofa, talvez vocês conheçam, a Lúcia Helena Galvão, ela é muito legal, da Nova Acrópole, aonde ela fala sobre as palavras, a mente divina, as filosofias indianas, e na Índia eles usam este termo, mente divina. Então, o Joseph Murphy tirou esses termos de sânscrito, de escritos antigos da Índia e do Egito. Na Índia, mente divina e mente cósmica é o que eles usam lá. Já está, assim, a deles é institucionalizada há milênios. E aí, assim, a gente acha que ele criou o termo, mas ele não criou. Ele foi estudar, né? Ele era um estudioso, tirou, né, dessas religiões antigas. Então, muito bem, a gente vai falar então da presença curadora, que nada mais é do que a nossa mente divina, a mente cósmica, a centelha divina, e também conhecido como nosso subconsciente. Vamos lá. Então, capítulo 3, lei de cura, começa assim. O médico lava a ferida e Deus cura o doente. Ele começa o capítulo desta maneira, que nós, encarnados, conseguimos limpar os machucados, sejam eles físicos, emocionais, mentais, mas quem efetivamente cura é Deus, é a mente divina. Deus, também chamado de presença curadora em nós, ou seja, nós temos a função de querer a cura. Isso parece uma coisa meio estranha, né, gente? Mas, olha aqui, Emmanuel, Chico Xavier e Emmanuel, tem uma perguntinha lá. Estás doente? Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. E é isso que às vezes a gente acha estranho.
as pessoas nem sempre querem a cura. Elas querem uma ajuda, mas elas não querem curar, porque ainda o sofrimento, seja doença física, seja doença emocional, seja a parte mental, ainda continua fazendo ou trazendo coisas melhores, mais benéficas para ela do que a cura. E aí, por isso que a função nossa, ele bate muito no livro, né? Ele fala, nossa função é querer realmente a cura, seja a cura física, emocional ou mental, ou de que natureza for, financeira, familiar, mas a gente precisa querer. E aí tem a frasezinha, né, do Emmanuel, são raros aqueles que cogitam de cura real. Puxa vida, né? Que coisa. Então a gente precisa começar a pensar quando a gente realmente não está querendo a cura e buscar querer efetivamente para que ela possa vir, certo? Esta parte importante que tem neste livro, ensinando isso, nos chamando a querermos efetivamente a cura. Aí ainda tem lá, essa presença curadora também é chamada, né, chamada de Pai, é agente curador de todas as doenças, mentais, emocionais e físicas, que a gente acabou de falar. Não tem restrição. Ainda tem a cura de doenças familiares, financeiras, problemas sociais, profissionais, qualquer coisa que leve a algum desequilíbrio é uma doença e pode entrar em qualquer campo externo e campo nosso, que aí no nosso caso, físico, emocional e mental. Então, qualquer campo a gente pode utilizar essa presença curadora para nos ajudar, para nos curar. A mente geradora de doenças é uma mente desequilibrada. Permite que falsas crenças nos domine ou a domine. Quando a gente tem uma enfermidade, é porque a gente está em desequilíbrio. O desequilíbrio físico, desequilíbrio energético, desequilíbrio emocional e às vezes até desequilíbrio mental. Porque as nossas doenças, elas não se formam no físico, elas se manifestam no físico. A manifestação no físico, que é a última instância dos nossos desequilíbrios. Quando a gente tem um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, ele vai, hora ou outra, se manifestar no físico, que é a nossa parte final, é o que a gente tem, o que a gente fala é a ponta da corda, né? Nós, a matéria, somos a ponta da corda. E aonde está a causa? A causa vai estar lá, na parte emocional, na parte mental, nas nossas falsas crenças. E quando a gente acredita em determinadas coisas, elas se realizam na matéria. Isso a gente viu nos vídeos anteriores, né? Nas outras leis, nas outras duas leis. Tudo aquilo que você acredita piamente que seja verdade, aquilo vai se manifestar na matéria. Seja no seu corpo, seja na matéria, uma manifestação na vida. E por que isso? Porque nós somos co-criadores. Não é isso que a gente é? Co-criador, nós fazemos parte da criação divina e nós criamos com Deus. Nós fazemos parte dele. Nós somos uma criação dele e nós co-criamos com ele. Por isso que tudo que a gente acreditar na nossa mente, a gente vai manifestar. E a gente tem que tomar cuidado, então, com nossas crenças, com aquilo que a gente acredita. E aí entra a importância, né, da gente pensar nos nossos, né, pensar não, né, avaliar, refletir os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são criadores de tudo, de tudo. Assim como a mente divina criou todo o universo, todos os planetas, tudo que existe no nosso planeta, criou o ser humano, os bichinhos, as plantas, as pedras, tudo a mente divina criou, a nossa mente também é criadora. E a nossa mente está intimamente ligada aos pensamentos. Por isso a importância de nos esforçarmos para termos pensamentos
positivos, pensamentos bons, pensamentos crescentes, tudo aquilo que for da luz, é importante a gente manter no nosso pensamento e dar vida a ele, alimentá-lo, né? Alimentar constantemente os pensamentos bons, para que as falsas crenças não nos dominem. Não nos dominando, não temos doença, em qualquer campo que seja. A cura espiritual, olha lá o que André Luiz fala, né? Cura espiritual, se a gente tem uma cura espiritual, a gente tem a cura de tudo, mental, emocional, físico, porque a gente parte do espírito para a matéria. Então, uma cura espiritual cura todos os nossos problemas. Comece orando. Qual era a primeira lei do livrinho? O contato com a mente divina, através da prece. Está aqui, André Luiz também, comece orando. A prece é luz na sombra, isso é o primeiro salmo. Acho que é o não é o primeiro salmo, é o terceiro, quarto ou quinto, não lembro direito, gente. Acho que é o quarto ou quinto salmo, que a prece é luz na sombra. E aí André Luiz repete, a prece é luz na sombra em que a doença se instala. Então, se a doença é uma enfermidade, é um desequilíbrio, ela é sombra. E a prece, a oração, traz a cura. Semeia alegria. O que é semear alegria? Pensamentos bons, alegria, sentimento de felicidade. Nutrir isto o tempo todo que nós pudermos. Não cair no desânimo, nos pensamentos tristes, nas situações de depressão. E a esperança é medicamento no coração. Então, aqui ele dá uma receita, a mesma receita que é vista pelo Joseph Murphy neste livrinho, distribuído em leis, que ele distribui em 15 leis. A prece, a fé, a alegria, a cura, tudo voltado para a nossa mente e nos conectarmos com a mente divina. Gente, vamos pensar. Vocês acham que Deus é triste? Vocês acham que Deus é depressivo? Vocês acham que Deus tem pensamentos ruins? Que Deus tem pensamentos pessimistas? Não. Deus é bondade, misericórdia, vida, luz. Não cabe essas coisas dentro da mente divina. Então, se nós somos criações divinas, o mínimo que a gente pode fazer é tentar seguir a mente divina, que são os pensamentos bons, a alegria, a esperança, a bondade, a luz. Fazendo isso por Deus e por nós, a gente cuida de nós. Ele dá o exemplo, né? Jesus deu o exemplo, né? Jesus nunca teve um pensamento negativo e pessimista nas piores situações que ele passou. E ele é o nosso modelo. Tudo bem até aí, gente? Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, põe no chat aí, não tem problema. Acho que agora a gente consegue fazer a palestra sem muito transtorno, né? E ela não é muito longa, essa palestra. Aqui a gente tem a prova de muitos livros de autores conhecidos, outros nem tão conhecidos, livros mais técnicos, livros mais espirituais, de que une o quê? A fé, a esperança e a cura. As orações, a cura e a fé. Oração, a primeira lei do Joseph Murphy. Fé, a segunda lei do Joseph Murphy. Terceira lei, cura. Tá tudo aqui, né? Na sequência. Quer dizer, este livro, Fé, Esperança e Cura, que é o primeiro aqui, é um livro de vários relatos de cura, mais voltado cientificamente, tecnicamente, por uma médica que avaliou as curas que às vezes pareciam, né, situações incuráveis. Então, é possível? É claro que é possível. Para Deus, nada é impossível. Basta a gente seguir esta ordem: prece, fé e cura. Gente, vou tomar só uma aguinha. Ai. Vamos lá. Aí tem uma frase
No Evangelho segundo o Espiritismo também. No capítulo 6 que a gente falou lá primeiro, que é o capítulo Cristo Consolador. Olha o que ele escreve, né? Tá lá, no item 5. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, portanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar: orai e crede. De novo, nessa frasezinha a gente tem o quê? Orar, crer, então, lei da prece, fé, lei da fé, que é o crer, e socorrei-vos, lei da cura, de auxílio um ao outro, a cura. Porque Jesus, né, não quer aniquilar, né? Deus não quer aniquilar. Essa é a frase de Jesus. Não quer aniquilar. Quer que nós sejamos felizes e tenhamos vida e saúde. Está ali, no item 5, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só relembrando, a gente está fazendo, né, um estudo com o livro do Joseph Murphy, que tem um entendimento um pouquinho diferente, né, para a gente entender, às vezes, algumas coisas do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, continuando. As preces do curador, que põe as mãos sobre outra pessoa e induz a cura, simplesmente apelam para a cooperação do subconsciente do doente, saiba ele ou não. O que é isso? Quando você vai num passe, na limpeza energética na Casa de Maria, na quinta-feira, que é a dielimetria, quando você faz um reiki, quando você faz uma harmonização de chakras, e aonde você impõe as mãos na outra pessoa e induz e sente, acredita que ela pode ser curada na intenção de cura, o seu paciente, o seu assistido, ele, acreditando ou não, ele vai receber esses influxos. Esta cooperação pode despertar do subconsciente do doente, do seu assistido, e ele começar a aceitar e querer a cura, e começar a curar. É assim que funciona. A gente se conecta, nós todos nos conectamos, né? Lá, a primeira lei do Joseph Murphy, né? A lei da conexão com a mente divina. Nós nos conectamos com tudo e com todos e com Deus. Se o subconsciente dele, ou seja, do seu assistido, do seu paciente, ficar impregnado com a ideia de saúde, uma reação ocorrerá. Isto porque a fé do paciente determina o que ocorre com ele. Então, se impregnar o subconsciente com a ideia de saúde, de cura, vai reagir e tem uma grande chance dele querer, dele permitir a cura. Por que ele precisa permitir? Sabe aquela frasezinha, né? Chavão? Ninguém muda ninguém. Se aplica aqui. A gente não pode mudar as pessoas, mas a gente pode incentivá-las, a gente pode auxiliá-las, a gente pode dar um empurrãozinho para elas, e elas despertarem e permitirem a mudança. Que mudança? Para a saúde, para a cura. Se a pessoa não permite, a gente não consegue fazer. Então a pessoa tem que estar, né, como se fala hoje em dia, aberta a receber a cura, aberta a se tratar. É merecimento? Tem a parte do merecimento, sim. Tem a parte das determinações divinas, que entram em algumas exceções. Mas no livro do Joseph Murphy, em nenhum momento ele fala em merecimento. Nenhum momento ele coloca que não existe isso, que todos podem ser curados desde que a pessoa permita que esteja aberta à cura. E isso está no livro do Joseph Murphy, que é o que a gente está estudando. Aí a gente entra na Bíblia lá, em Tiago. Olha o que tem em Tiago, que é muito legal. Isso é um trecho da Bíblia. Tiago 5, 14 e 15.
Entre vocês, né? Tiago falando. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com o nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. O que significa isso? Se tem alguém doente, chama alguém da igreja naquele tempo, né? Chama alguém que pertencia à igreja, ou um presbítero, os rabinos, que façam uma oração e unjam com óleo. O que é ungir com óleo? A mesma coisa que colocar a mão sobre o doente, sobre o assistido. Que a oração com fé curará o doente. De novo, está na Bíblia. Então a gente não está inventando nada. A cura está lá. E ainda, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então não entra nem o caso do merecimento. É o caso de cura. Total. E a gente vai falar um pouquinho dessa história de pecado aí já já. Vocês vão entender um pouquinho melhor esse negócio de pecado. Tem um outro caso que eu trouxe para vocês. Tá, é o caso de Jesus, né? Esse aqui é o caso que está na Bíblia, ligando a Deus. Senhor é o Deus, seria Deus. E a gente tem o caso, vários casos de Jesus, trouxe um deles, que falava o seguinte: Jesus cura um cego de nascença. Depois vocês podem procurar, tá lá na Bíblia também. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. E aí os discípulos lhe perguntaram: Mestre, por que foi que este homem nasceu cego? Por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados de seus pais? A gente trouxe por causa da palavra pecados para vocês entenderem o que isso significa. Resposta de Jesus: nem uma coisa, nem outra. Mas sim, para nele se mostrar o poder de Deus. Temos todos de fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite desce e todo o trabalho cessa. Enquanto estiver aqui neste mundo, sou a luz do mundo. Então cuspiu no chão e, fazendo lama com saliva, espalhou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te ao tanque de Siloé. Siloé significa, é um tanque, era tipo uma fonte. Siloé significa enviado. Era a fonte do enviado. Como se fosse a fonte de um profeta, de um enviado de Deus. O homem assim fez e depois de se lavar voltou vendo. Os vizinhos e outros que o tinham conhecido ainda cego perguntaram: será o mesmo homem o tal pedinte? Uns dizem que sim e outros, não há dúvida de que se parece com ele. O cego disse: sim, sou eu mesmo. Então perguntaram-lhe como fora possível ter sido curado da cegueira. O que acontecera? E ele confessou, ou ele contou: um homem, a quem chamam Jesus, fez lama e aplicou-a nos meus olhos. Depois disse-me que fosse ao tanque de Siloé para me lavar. Assim fiz e fiquei a ver. Com essa frase, com esse texto de Jesus, com esse texto, esse trecho de Tiago, a gente lembra de uma coisa que é muito comum e que está no inconsciente de muitas pessoas. Que todos aqueles que pecaram, que eles vão ficar doentes, né? Tem a história dos leprosos que eram, né? Se falava que eles tinham pecado tanto que por isso eles tinham lepra. Aqui os discípulos também perguntaram se ele tinha cometido pecado ou os pais para não ter nascido com a cegueira. Então, essa história do pecado que envolve, que a igreja, né, mais a igreja cristã, católica, coloca como uma coisa de muita culpa, o pecado da culpa acaba muitas vezes impregnando em nosso subconsciente, e esse subconsciente acredita que nós, quando temos alguma falta,
quando fazemos algum, entre aspas, pecado, a gente precisa saldar essa dívida. E muitas vezes o saldar a dívida vem na forma de doença, como uma doença, como uma coisa ruim, mas a coisa ruim que é para saldar um pecado que tivemos nesta vida ou em vida passada. Muito bem, agora vem a parte legal, que eu acho muito legal. Vai lá. Agora, qual é a visão do Joseph Murphy sobre isso, sobre pecado? Gente, eu fui pesquisar de onde ele arrumou esse negócio. E assim eu achei muito, muito, muito legal. Antes de eu pôr para vocês, eu vou colocar o seguinte. Deixa eu pôr. Não, vou pôr para vocês, espera aí. Vou matar a curiosidade de vocês logo, vai lá. Pecar é errar o alvo. O alvo da saúde, da paz, da felicidade, da prosperidade, de tudo aquilo que vocês querem. Da riqueza, do que quiser. Aí eu falei, mas da onde ele arrumou isso, né? Da onde que vem isso aí? Aí eu fui pesquisar, gente. E aí sabe o que eu descobri? Eu descobri o seguinte. Pecado, a raiz de pecado, do grego, não tem uma palavra semelhante que venha do grego. Então, o pecar seria alguma coisa da natureza humana, que eles chamam de hamartia, com H, H-A-M-A, hamartia, que significa exatamente isto aqui, errar o alvo. Então, errar o alvo é hamartia, em grego, que para eles é igual a pecar. Daí que ele tirou, do grego. Aí eu fucei mais um pouco, fui procurar e eu achei outra coisa muito legal. Aí eu achei do latim, né, que a grande maioria dos textos veio do latim. Pecado vem de peccatum, né, peccatorium, peccatum. Sabem o que significa peccatum traduzindo para a nossa língua? Eu deixo eles porem no chat aí. Sabe o que significa pecado? Que é peccatum, né? Seria em latim peccatum? Gente, significa tropeçar. Trupicar. Então, vamos lá. O pecado é a gente tropeçar, é a gente trupicar, é a gente não ver uma pedra, a gente cair, né? Por causa da pedra, a gente levanta e continua. É eu errar o alvo. Você esqueceu, errou o caminho e tropeçou na pedra, trupicou na pedra. Então não é aquela carga pesada que a gente, né, foi criado e tem nesse inconsciente coletivo. É uma coisa muito leve, né? O que significa, né? A palavra foi colocada um peso em cima pelo que transmitiram em função de um desvirtuamento de conhecimento, que a gente não estuda, né? Às vezes a gente não sabe, as pessoas não estudavam. Pecado é só tropeçar. Você deu uma tropeçada numa pedra porque você não enxergou o caminho, errou o caminho, tropeçou, caiu, levantou e vai embora. Segue em frente. Então não precisa punição. Não precisa ficar doente como se punir por algo. O errar é isso aqui. Eu achei muito legal isso. Pecar é errar o alvo. Que alvo? O alvo que você está buscando. O que a gente busca? Felicidade, paz, saúde, prosperidade, amor, carinho. A gente só errou o alvo, caiu, levanta e vai buscar de novo. Não tem que ficar se punindo, se auto-machucando, achando que vai ficar devendo, não vai dever nada. Você só caiu, ralou o joelho, levanta e vai. É muito legal. Isso aqui a gente precisa ler várias vezes ao dia. A gente lembrar desse negócio aqui. É muito legal. Pecar é dar as costas, ou pode, né, uma frase mais técnica. Pecar é dar as costas aos seus objetivos e metas na vida. Ou seja, aquilo que você quer, que o seu coração pede para você fazer, quando você não segue, você está pecando, você está errando o alvo, está mirando no alvo do vizinho. Mira no seu, caminha no seu caminho, com seu coração, né? Então,
a gente pode ir até além, né? Que pecar é ir contra até os desígnios de Deus, porque Deus quer que a gente seja feliz, tenha paz, tenha saúde, prosperidade. Ele é luz. Ele jamais vai desejar que um filho dele fique nas trevas. Ele quer a luz para o seu filho. E aí, quando a gente não segue, a gente erra e fica tirando a flecha no alvo errado, a gente se machuca. Então é só direcionar para o alvo certo. Opa, machucou aqui, vamos para o alvo certo. Redireciona a sua mira, né? Procura aquilo que seu coração quer, que você sente que é bom para você. Muito bem. Aí, no livrinho ainda, ele fala das etapas da cura, que eu resumi bem curtinho, né? As etapas da cura, simples para a gente entender. Primeiro, não ter medo da condição, da enfermidade, da doença, do problema, da doença financeira, da doença emocional, da doença física, não ter medo da doença que se manifestou. Isto quer dizer que a gente está ligado às coisas, né? Olha lá. Compreender que são produtos de velhos pensamentos. Então, esses velhos pensamentos acabam se manifestando no nosso físico. Por isso que a gente precisa trabalhar os nossos pensamentos para renová-los, atualizá-los com coisas boas, com coisas benéficas, para não, né, cairmos na enfermidade. E dá para a gente fazer isso, gente. Mas é um esforcinho diário, é um treino. Né, tem que treinar. Então, a primeira coisa, não ter medo do que aconteceu. A segunda é compreender. E a terceira, acreditar no poder curador da presença divina que reside em nós, que é a centelha divina, que nos conecta a Deus e que Deus conectado a nós pode promover cura. A gente tem infinitos casos, né? Muitos casos. Um deles deu origem a uma série de livros que foi da Louise Hay, que vocês devem conhecer. A Louise Hay teve câncer de mama por um problema da juventude dela muito sério, de assédio sexual, uma série de coisas, e gerou um câncer de mama maligno anos depois, e que ela cuidou, tratou com a parte científica, e esse câncer voltou de novo, e ela não queria mais. Então foi aí que ela começou a desenvolver os pensamentos e sentimentos de alegria, de perdão pelo que tinha acontecido, de amor. Mudou, né? Trocou os produtos dos velhos pensamentos por novos pensamentos, e ela se curou e está aí até hoje escrevendo, dando palestra, enfim, eu nem sei quantos anos ela tem hoje, mas ela já está com uma certa idade, já está beirando uns 80 aí, por aí. Né? E que ela já estava desenganada. Ela conseguiu, através destas leis, disto aqui, fazer exatamente isto aqui, várias vezes ao dia. Ela se programava para fazer de manhã, de tarde, de noite, os pensamentos, as orações, persistiu para obter a cura. Muito bem, gente. Então, quais são os pontos que a gente precisa lembrar? A gente já está finalizando aqui. O poder curador de Deus está dentro de nós, porque a gente tem a centelha divina no nosso subconsciente e ele é uma partícula de Deus e nos conecta a Deus. Então, a gente consegue ter este poder curador dentro de nós também e nos conectarmos ao poder curador de Deus divino. Todos nós nascemos com o poder de curar, porque a infinita presença curadora está dentro de nós e podemos entrar em contato com ela através dos nossos pensamentos e de nossas crenças. Nossos pensamentos bons, as nossas crenças e as nossas orações. A milagrosa força curadora que faz seu corpo, que fez seu corpo, sabe como curá-lo. Quem fez o nosso corpo, a energia, a presença curadora, a mente divina, criou o nosso corpo. Então ele sabe como curar, porque a receita está lá. Basta a gente fazer as orações da maneira correta, que está lá no primeiro vídeo, né, na primeira palestrinha de estudo que a gente fez.
Não há doenças incuráveis. Há pessoas incuráveis que acreditam que não podem ser curadas e às quais será feito segundo a fé que possuem. É o que a gente falou. Joseph Murphy não entra no merecimento, ele entra na permissão, que a pessoa permita, esteja aberta a se curar. Aceite a cura, ele entra nesse aspecto. E por último, a cura pela fé é a cura pelo funcionamento conjunto e harmonioso da sua mente consciente e seu subconsciente, dirigida para um objetivo especial. Ou seja, eu tenho minha mente consciente que acredita que vai curar, o meu subconsciente impregnado que eu vou ter saúde, que eu tenho saúde perfeita, focada no objetivo da cura, da saúde, daquilo que eu estou buscando. Então, eu alinho. Algumas filosofias da psicologia, algumas linhas da psicologia, colocam exatamente isso. Quando você alinha pensamento, sentimento e ação, ou seja, as três coisas no mesmo sentido, tudo você consegue, você tem a cura. É só uma outra forma de dizer na linha da psicologia, mas é a mesma coisa. Tudo bem, gente, por aí? Dúvida? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita. A gente tem uma frasezinha ainda da Joana de Ângeles, que a criatura humana torna-se o que pensa. O que sustenta mentalmente desenvolve fixação. O que ela quer dizer? A hora que você fixa aquele pensamento, aquilo é fixo na sua mente, a criatura humana torna-se aquilo que pensa. Se você fixar na sua mente a cura, você vai se tornar saudável. Então, tá. A gente tem a cura em nós, mas se a doença for o motivo para nos levar ao desencarne. Na visão, vamos lá, na visão do Joseph Murphy, um pouco de Joana de Ângeles que fala sobre isso, é como se você, nesse período nesse período que está te levando ao desencarne, você já está desistindo dos seus pensamentos, você já está cansado, você já está numa fase onde o que você tinha que fazer encarnado na sua vida terminou. É como se você tivesse realizado tudo o que precisava e agora você precisa ir para o outro lado para realizar do outro lado. Se a cura não se processa, ou desencarnamos por outro motivo. Segundo eles, vamos lá, segundo Joseph Murphy, né, o que ele coloca, nós teríamos uma vida de saúde, de felicidade, ligados a Deus plena, que é isso que Deus quer. Até o nosso limite de energia vital, que todo mundo tem a matéria, essa matéria vai perecer uma hora. Mas esse perecer não necessariamente precisa ser com sofrimento e anos de sofrimento de doença. Quando esses são anos de sofrimento de doença, há uma grande chance de autopunição ou de autovitimismo, porque a pessoa cria isto como uma forma de se autopunir, de se pecados, que ela acha que cometeu pecados e cria isso. Então, na visão deles e na visão da Joana de Ângeles, porque tem vários livros que Joana de Ângeles fala isso, nós teríamos uma vida plena até a nossa idade, enfim, quando acabasse a nossa energia, o pool de energia para a gente ter a vida, os anos de vida que nós temos aqui. Exemplos disso. Teve um padre que estava rezando a missa, estava lá de boa, rezando a missa, e de uma hora para assim, ele parou o sermão no meio, ele caiu no meio do púlpito e desencarnou. Porque chegou o momento dele. Ele já tinha uma certa idade e ele desencarnou porque acabou a energia vital dele naquela hora. Ele não teve sofrimento, ele não teve dor, ele não teve nada. Ele simplesmente passou para o outro lado. Teve um palestrante espírita que também
ele estava dando uma palestra ao vivo na rádio, eu não lembro mais o nome dele. Ele estava dando a palestra, né, como ele sempre fazia, e ele caiu em cima do microfone. Apagou, né, entre aspas, desencarnou, não teve dor, não teve mal-estar, estava dando a palestra, ele desencarnou, como a alma fosse levada para um outro plano, simplesmente porque acabou a energia vital da matéria. Eu não sei se eu consegui responder. Se a gente puder desencarnar saudáveis, podemos. Nós podemos desencarnar saudáveis. Claro que dentro da ciência, eles vão pesquisar, né? Se a gente não tinha nada, se a gente nunca teve doença nenhuma, eles vão querer fazer autópsia. Se a gente tinha lá uma coisinha ou outra que a gente às vezes carrega, né? Sempre uma coisinha ou outra, aí vai entrar como a causa de óbito. Ah, do palestrante, né? Eu não lembro disso, mas ela tá falando que ele avisou que ele estava indo embora. E ele ainda avisou que a energia dele estava acabando. A gente tem um caso do Formiga. O Formiga, ele era... Hoje tem um outro Formiga que é filho dele, mas era o Formiga, o Formigão. É o sobrenome dele mesmo. Ele era trabalhador do Perseverança, ele ficou muito doente, ele estava para desencarnar. E no caso dele, no caso específico dele, ele conseguiu se comunicar com os espíritos, que ele estava em coma, né? A situação era grave, e ele falou que ele precisava terminar um projeto que ele tinha começado no Perseverança, que era ligado à psicografia, algumas coisas assim. Ele tinha uma tarefa para terminar e mais algumas outras coisas. Ele pediu se ele poderia ficar mais um tempo para terminar essa tarefa. O que aconteceu? Eles deram uma moratória para ele de 10 anos. Ele pôde ficar durante 10 anos aqui encarnado para terminar o que ele começou. E a condição foi de que ele tivesse, nesses 10 anos, ele terminasse, porque quando findasse esses 10 anos, ele iria passar para o plano espiritual. E foi exatamente o que aconteceu, só que ele passou os 10 anos bem, ele não teve nada, ele não teve sequela, ele não teve nada. Ele passou os 10 anos bem, fez o que ele tinha que fazer e desencarnou. Então, a gente pode chegar lá, né? Claro que é um trabalho de consciência, é um trabalho de esforço, todo dia, impregnando o nosso subconsciente, que tem muitas informações, muitas coisas não boas, né, gente? Imagina a gente, desde criança, o que a gente já ouviu. Ouviu de professor, de chefe, de vizinho, de pai, de mãe, de tio, de tia, de sei lá, de parente, de irmão. A gente, às vezes, ouve, e aquilo, às vezes, fica impregnado em nosso subconsciente. Para tirar isso, leva um tempo. A gente precisa realmente fazer esse trabalho de pensamentos, da alegria diária, da esperança constante, da fé. É um esforço, é um trabalho, mas os benefícios são muito grandes, né? A nossa saúde, né, ela tende a ficar melhor, cada vez melhorar, né? Ou pelo menos estabilizar, não piorar, né? A gente continuar estável dentro do que a gente conseguiu alcançar. Tudo bem, gente? Então, aqui, né, só repetindo o que Joana falou, só que de outra forma, que você se transforma naquilo que pensa, sente e acredita o dia inteiro, todos os dias. Não adianta um dia só, né, gente? A gente às vezes fala assim, vou fazer um dia, faz lá, que nem dieta. Vou começar na segunda-feira. Segunda-feira você começa a dieta, passou, chegou terça, quarta, na quinta-feira, não, vou fazer um happy hour na quarta-feira, na quinta, semana que vem eu começo de novo. Não adianta, né? Tem que ser constante, né? Como começou a dieta, tem que fazer, né? Então, se acredita em algo, esse algo vai se manifestar. Se acreditar em algo, esse algo se manifesta verdadeiramente, né? Mas precisa persistir, porque nós já somos adultos e adultos com muitas informações que não são boas impregnados no nosso subconsciente, e isso leva um tempo para modificar. Esse tempo é individual de cada um.
No livro do Joseph Murphy, ele dá exemplos que em uma semana resolve e dá exemplos de 3, 4 meses que resolveram, com um trabalho diário. Então, não tem muita regra. A regra é acreditar e fazer. Então, pensamento, sentimento e ação, juntos. Vamos lá, então. Aí a gente pode fazer. Essas aqui são algumas frases tiradas do livro do Joseph Murphy, né? Como um exemplo prático. Então a gente pode fazer um exemplo, que todo vídeo eu estou fazendo um pedacinho, a gente faz um pedacinho hoje também de exemplo prático. Então vamos lá. Nós podemos fechar nossos olhos. E nos conectarmos novamente com a nossa mente divina e com a mente divina de Deus. Unindo a nossa centelha divina à mente de Deus, a mente cósmica que tudo pode. E no contexto da ordem divina, a presença curadora que habita em mim, cura meu corpo físico e restaura minha saúde agora. Sinto a harmonia, a vitalidade, o equilíbrio, a paz dentro de mim. A milagrosa força curadora que fez meu corpo sabe como curá-lo. Conhece todos os processos e funções do meu corpo. Confio na força curadora e recebo a cura agora. Obrigada, Deus, por me ouvir e atender a minha prece. Que assim seja. E a gente vai terminando a minha parte. Que toda a cura que você necessita chegue até você nesse momento. Toda a cura, do tipo que for, a necessidade que for, que os seus caminhos se abram e você possa receber a cura que vem da mente de Deus. E a gente vai agradecendo por todos estarem aqui, ficarem com a gente até um pouquinho mais tarde, dando uma boa noite para todos